Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar hoje a nossa última aula síncrona da disciplina Psicologia da Aprendizagem. A disciplina ela é composta por 4 atividades avaliativas online e nós temos a nossa atividade avaliativa que será realizada no final da disciplina, né? Então, nós temos a atividade avaliativa, 4 questionários online, que já estão disponíveis para vocês na plataforma, e ele se encerra nessa semana. E nós temos também o questionário avaliativo, que será presencial, que acontece a priori, né? Os tutores estão organizando com vocês, que será no sábado. Né? Então, o conteúdo dessa prova presencial, que é 50% da sua nota, 50% dos 4 questionários, 50% dessa prova presencial, é todo o conteúdo da disciplina. Né? Então, para você ser aprovado na disciplina Psicologia da Educação, você precisa fazer os 4 questionários online e precisa fazer essa prova presencial. Né? 50% da nota é o questionário online, os 4, né? E 50% da nota é o presencial. Como o conteúdo é todo que a gente aprendeu durante a disciplina, nós temos em cada semana os slides, o material, né, que eu trago para vocês. Então, eu estou agora fazendo uma revisão geral. Hoje a nossa aula vai ser isso, uma revisão geral de todo esse conteúdo que vai cair na sua prova no sábado. Então, eu peço para você que assista as videoaulas anteriores, todas as aulas síncronas são gravadas, né? Elas têm em torno de 1 hora ali de duração, né? Então, algumas um pouco menos, algumas outras um pouco mais, mas em média é 1 hora cada uma. Então, se teve algum conteúdo que você sentiu que você não entendeu muito bem, vai lá, abre a videoaula, né? Que são as nossas aulas síncronas que ficam gravadas, abre os slides, né? Para que vocês de fato possam, então, obter uma boa nota nessa avaliação de sábado. A avaliação são 10 questões e todas elas são de opções, né? Ela não é dissertativa, então ela vai ser de opções, tá? Então você vai ter ali 4 alternativas, basicamente como vocês fizeram os questionários, tá? Então não vai mudar muita coisa, não. Boa sorte para vocês, tá? E qualquer coisa estou à disposição. Então, o primeiro conteúdo que a gente viu na primeira semana foi sobre o papel da psicologia na educação. Né? Em si, né, o termo psicologia significa psique, né, que é alma e estudo. E, no caso, nós temos a psicologia, então, a partir desse pressuposto, é de buscar com o homem, né? Então, o próprio símbolo da psicologia, né, o origem grega, né? Então, com o passar do tempo, com a evolução, a gente percebeu que seria, então, esse estudo da alma, do corpo, né? Ela explica a psicologia por si, né? Ela explica que todas as outras coisas existentes no mundo eram cópias materiais imperfeitas de um modelo perfeito que já existia do mundo das ideias. Para Aristóteles, que foi discípulo de Platão, ele reconhece como o pai da psicologia e atribui-se a ele a utilização da observação como método de investigação. Então, assim, com o passar do tempo, apesar de psique vir essa relação etimológica de alma e tudo mais, logo a gente substituiu por mente, né? Então, nós podemos dizer que a psicologia, hoje, de maneira geral, é o estudo do comportamento, o estudo da mente, né? E o objetivo geral da psicologia, então, é o estudo do ser humano no seu desenvolvimento, desde a gestação, passando pelas fases da sua vida, da infância, adulta, velhice, até a morte, né? Então, comportamento humano. A psicologia ela vem estudar esse comportamento humano, né, desde a sua concepção até o fim da sua vida. Né? Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a psicologia vem estudar isso. Vista como ciência, né, o seu principal método de pesquisa é a observação, né, a observação que vai orientar as investigações, né, é justamente por meio de se observar é que a psicologia, enquanto ciência, vai conseguir estudar esse comportamento humano. Com o passar do tempo, então, a psicologia, essa grande ciência, né, ela vai, então, ter as suas áreas de atuação. Então, nós temos a psicologia clínica, organizacional, industrial, enfim. E aqui nós vamos estudar, né, que nós estudamos no período dessa disciplina, foi a psicologia voltada para a aprendizagem. Então, a gente estudou alguma
que nos ajudam a psicologia voltada para o ambiente educacional, é sobretudo a aprendizagem, né? Então, o que vem à nossa cabeça quando a gente fala da aprendizagem, uma sala de aula, os alunos, o professor, o dever da casa, enfim, né? O que é esse aprender, né? Os diversos modos de aprender. E é isso que a psicologia da educação, ela vem nos trazer e colaborar, né, para a educação, nesse sentido de trazer essas teorias que nos mostram que o desenvolvimento e o comportamento do ser humano, ele se dá desde a infância e que acaba ali incentivando na nossa sala de aula, nossa atuação profissional, né? Então, no início, né, ali da psicologia, a gente vai perguntar, a gente vai se indagar, né? Quantas vezes na vida a gente aprendeu algo só de olhar, imitando alguém, né? Observando alguma coisa, né? E a psicologia, ela vem dizer isso, né? A psicologia voltada para a educação. Que o professor, antes de tudo, ele é um modelo em sala de aula, né? O professor, ele é o exemplo, digamos assim. Então, é a partir daquele exemplo que o aluno vai se espelhar, e muitas vezes ele toma como um modelo mesmo para a vida dele, né? Ele quer imitar, né, o professor, ele quer buscar realizar aquilo que ele percebe que o professor tem de especial e de aquilo que chama a atenção dele, né? Então, o primeiro ponto que a gente vai dizer é que o nosso comportamento, né, no viés da psicologia da educação, que observa o comportamento humano, ela vai dizer que o comportamento do professor é um modelo para o aluno. O aluno, ele se espelha no professor e nas suas atitudes. Em sala de aula e muitas vezes fora da sala de aula também, né? Que o aluno também, nós temos um convívio social e o aluno está ali, nos observando. A psicologia, ela estuda essa interação, né, que o ser humano, ao longo da sua vida, né, tem com o ambiente e tem com as pessoas, né, e isso na educação a gente sabe que é primordial, é necessário essa interação que se tenha com o ambiente, com as pessoas, né. E um dos objetivos da psicologia, quando se fala da educação, é a aplicação desses conhecimentos, né, e também a produção de novos conhecimentos, para que, de fato, esse relacionamento que a gente tem em sala de aula de professor-aluno se dê a aprendizagem, né? E aí é aquela assimilação dos conteúdos que a gente ensina e que o aluno aprende, aquilo que a gente vinha falando dos métodos, do aluno poder tocar, né, nos objetos, poder ter aulas mais dinâmicas, né? E que isso sempre volte para a realidade do aluno. Então, a aprendizagem segue associada ao desenvolvimento. Então, para a psicologia da educação, o desenvolvimento do aluno, né, é também o desenvolvimento do ser humano. Então, o crescer, o amadurecer, né, as interações que se tem pessoais, né, e também com o ambiente, é que também se dá a aprendizagem. Aí, na segunda semana, nós começamos a estudar as teorias, né, e voltamos para a visão comportamental da aprendizagem. E aí nós estudamos que há três elementos que interagem entre si nesse processo da aprendizagem. Então, para a aprendizagem, que analisa o comportamento humano, nós temos o objeto do aprendizado, nós temos a pessoa que aprende, e essa pessoa que aprende, ela tem uma motivação e um estímulo para aprender, e a gente tem, de fato, o resultado desse processo, né, que seria a aprendizagem. Então, nós trazemos, nessa segunda semana, a teoria do condicionamento, também chamada teoria do comportamento, né, que é behaviorismo, que começou lá desde a teoria de Darwin, né, e aí a gente foi vendo aí Skinner, outros teóricos que vão aprofundando cada vez mais essa teoria do comportamento. De maneira básica e geral, o que a teoria do comportamento, ou também chamada de teoria do condicionamento, vai dizer? Que o comportamento, ele tem um reflexo, também chamado de respondente, e também um comportamento operante. Como que é isso, professora? O comportamento reflexo, que a gente chama, ele é um comportamento inato. Então, nós já nascemos sabendo manifestá-lo, e não envolve um processo de aprendizagem. No comportamento reflexo, o estímulo pode ser entendido como todo e qualquer fator que gere uma resposta na pessoa. Portanto, estímulo sempre implica em uma resposta. Então, o comportamento reflexo é, por exemplo, quando o recém-nascido ele nasce e entra em contato com o seio da mãe é um estímulo para ele. E o ato de sugar é a resposta, é o resultado daquele estímulo, né? Então, esse comportamento reflexo, que é o comportamento de sugar, não foi ensinado para a criança. A criança acabou de nascer. Então, isso é inato a ela, né? Então, ela sente fome, ela precisa de algo para conseguir se alimentar, para nutrir aquilo
que está lhe fazendo, está fazendo sentir fome. Então, o que é o comportamento reflexo? É aquilo que é inato para o ser humano, aquilo que o ser humano já nasceu sabendo, digamos assim. E através de um estímulo, nesse caso o seio da mãe é um estímulo, ele tem uma resposta, que é o sugar, né, o resultado. Então, o comportamento reflexo é aquilo que não se ensina, é aquilo que já se nasce, né, que nasce com a pessoa. E aí, a teoria do condicionamento vai dizer também que existe um comportamento operante, né? Que esse sim produz alterações no ambiente e também é afetado por essas alterações. No comportamento operante, o sujeito ele age e ele gera uma mudança naquele contexto, né? Naquilo que influencia ele, né? Então é um comportamento emitido ou tem uma resposta que gera uma alteração nesse contexto e tem uma consequência, né? Então como que a gente pode dar um exemplo, por exemplo? Se estudar regularmente com dedicação, essa é a resposta, é o resultado. O aluno aprenderá e receberá boas notas, é uma consequência. Ou o aluno poderá tentar se beneficiar de uma forma menos ética, como nos quadrinhos abaixo. Eu trouxe para vocês, para representar esse comportamento operante, esses quadrinhos, né? Aí o menininho fala: Eu tive uma ideia, pai. Talvez minhas notas melhorassem se você me oferecer R$ 1 para cada D, R$ 5 para cada C, R$ 10 para cada B e R$ 50 para cada A. Eu não vou te subornar, Calvin. Você tem que se dedicar para o seu próprio bem. Droga, pensei que iria ganhar uns R$ 4 na moleza. Então, assim, o comportamento operante é diferente do comportamento reflexo, ele precisa ser ensinado, ele precisa ter uma motivação maior do indivíduo para que de fato ele aconteça. Então, o comportamento operante nesse exemplo é assim, ó, você tem que estudar sempre, você tem que se dedicar, porque você não nasceu sabendo tudo. Se você não estuda e não se dedica, você não vai ter boas notas, você não vai conseguir ser aprovado. Então é isso, o comportamento operante, ele exige do indivíduo uma ação maior, porque ele não nasceu sabendo. Ele não nasceu sabendo aquele conteúdo, ele não nasceu sabendo aquilo que você ensinou. Ele precisa estudar, ele precisa se dedicar para que ele consiga ser aprovado naquela prova, para que ele consiga ser aprovado naquela disciplina, para que ele consiga ser aprovado naquele ano curricular ali. Então, a estudar, se dedicar é uma ação que o indivíduo tem que ter para que de fato ele consiga atingir boas notas, porque isso ele não nasceu com ele não nasceu sabendo tudo, não é inato, né? Então, ambos os comportamentos, tanto o comportamento reflexo e o comportamento operante, podem ser condicionados, ou seja, podem ser produzidos de acordo com o interesse de quem os está controlando. Então, o comportamento reflexo, mais conhecido também como condicionamento pavloviano, consiste em fazer um emparelhamento entre dois estímulos até que um seja substituído pelo outro. O que seria esse emparelhamento, né? A gente vai entender esse emparelhamento com uma ilustração aqui, a qual foi buscada entender o que seria esse emparelhamento. Olha só, um estímulo que provoca a salivação de um cachorro faminto é a visualização de pedaço suculento de carne. Então, quando o cachorro vê um pedaço de carne, ele começa a salivar. Por que ele saliva? Porque ele viu a carne, ele quer comer a carne. Mas se ao mesmo tempo, quando ele vê a carne, ele for apresentado o alimento e emitido um som, então se ao mesmo tempo emite-se um som de uma sirene, e se isso for feito várias vezes seguidas, com o passar do tempo, mesmo não sendo mostrado o pedaço da carne e sendo apresentado só o som da sirene, o cachorro vai salivar. Então, o que seria isso? Esse é o emparelhamento. Quando a gente vê aqui a imagem, a gente consegue perceber isso. O que ele é condicionado, né? Então, antes do condicionamento, ele olha a comida, ele tem um estímulo incondicionado, que é a própria comida ali na frente dele, e ele tem uma resposta incondicionada, ele vai salivar, ele quer comer a comida. Antes do condicionamento, ele tem o som, né? A sirene ali, e não vê nada. Se ele não vê a carne, ele não vai salivar, então uma resposta não condicionada. Agora, durante o condicionamento, se ele vê a carne e ouve a sirene, vê a carne e ouve a sirene várias vezes, e ele começa a salivar, é uma resposta incondicionada. Depois de tantas vezes ele fazer isso, após o condicionamento, o que nós vamos perceber? Não tem carne, a sirene foi um estímulo condicionado,
e ele vai ter uma resposta condicionada, que é a salivação. Então, o emparelhamento é isso, né? É como adestrar, digamos assim, o cão. Mas você condiciona ele a salivar quando ele ouvir a sirene. O condicionamento é isso, né? É você condicionar algo que é inato, por isso que a gente fala que é do comportamento reflexo. O cachorro, ele saliva, é algo inato dele quando ele vê a carne. Mas aí você está condicionando ele não ao alimento, mas ao som. Então, depois do condicionamento, só com o som, ele vai salivar. Por isso que a gente fala que daí é um estímulo condicionado com uma resposta condicionada. E o condicionamento operante, né, ou comportamento operante, aí a gente utiliza em diferentes situações e contextos, né? Porque o próprio nome já diz que condicionar é dar uma condição para que determinada ação ou algo aconteça. Então, veja só, na escola, a gente tem o condicionamento operante muito presente quando, por exemplo, os alunos recebem um prêmio pelas boas notas, ou quando você dá um prêmio para eles atingirem, por exemplo, olha, pessoal, se vocês fizerem essa atividade, vocês vão ganhar um dia de piscina, vocês vão ganhar um chocolate, sei lá, um prêmio, né, uma medalha. Isso é um condicionamento operante, né? Você está condicionando, você está propiciando, né? Você está reforçando para que o aluno estude cada vez mais, para que de fato ele queira também esse prêmio, né, e seja reconhecido. Mas a gente também percebeu que existem dois tipos de condicionamento aqui, né? Um bom e um mal. Por que isso? Se o aluno tiver boas notas, ele recebe o elogio. Então, quando você o professor ali está corrigindo a atividade ou uma avaliação, e ele, nossa, você conseguiu atingir, você melhorou, parabéns. Esse é um estímulo agradável por um comportamento desejado. Parabéns, que bom que você melhorou sua letra, entendeu melhor o conteúdo, atingiu uma boa nota, né? O elogio é um comportamento operante. Bom, entretanto, se a criança faz alguma birra e leva uma repressão, olha, não foi certo o que você fez, foi uma consequência desagradável após a realização de um comportamento não desejado. E aí você pode reprimir, né, esse aluno. Olha, hoje você vai ficar um pouco mais agora na hora do intervalo para mim poder te explicar de novo. Você não entendeu, você fez algo que não foi certo. Nós vamos chamar os seus pais para vir conversar. Então você está repreendendo. Só que essa repreensão, ela é buscando que o comportamento dele melhore para que de fato ele possa melhorar o comportamento e tenha uma resposta positiva. Então a gente tem um condicionamento operante aqui, tanto bom, né, com elogio, ou a gente pode dizer ruim no sentido de uma repreensão, mas é ruim buscando que ele tenha um comportamento desejado. Então Skinner ele realizou suas pesquisas sobre sua teoria do condicionamento. Ele realizou suas experiências com ratos em laboratórios, né? E aí, a gente tenha conhecido como a caixa de Skinner, né? O que que ele fez ali de experiência para, de fato, ele chegar às conclusões desse comportamento relacionado ao condicionamento? Então, Skinner, ele colocou um rato de laboratório, prendeu, né, por condicionamento operante, que seria isso? Quando ele pressionava aquela barrinha ali, que a gente pode ver no desenho, que é o botão alimento, né? Quando ele pressionava a barra, sempre que a luz vermelha acendia, o animal que estava sem alimentação há dias pressionava ali a barra e logo recebia uma porção de alimento. E assim ele manteve o comportamento de pressionar a barra, que ele aprendeu que quando ele pressionava a barra, e aí ele via a luz, ele recebia alimento. Então, essa foi a experiência que ele fez. Então, ele tinha a barra, ele via a luz, o sinal luminoso, e ali tinha um dispensor de alimentos que caía para ele. O que que significa isso, né? É o condicionamento. Eu vejo a luz, eu aperto a barra e estou condicionado a receber os alimentos. Essa teoria do Skinner, ela pode gerar alguns resultados imediatos, mas até que ponto a aprendizagem por condicionamento é duradoura e é satisfatória? E quando o ratinho tiver saciado a fome dele, ele vai continuar pressionando a barra? Então, essas são algumas indagações que a gente faz partindo dessa teoria, né? Ao tratarmos dos seres humanos, a complexidade aumenta muito. Somos seres de desejos, emoções, valores, e não só seres de necessidades fisiológicas. Porque no caso da experiência, o ratinho apertava ali a barra porque ele tinha fome. A fome é uma necessidade fisiológica. É algo que é inato, né, à pessoa. Então, continuando pensando
naquilo que é fisiológico, naquilo que pode ser condicionado, pensando na sala de aula, na terceira semana, a gente passou a ver uma outra visão. Né? A gente viu ali na segunda semana a visão do comportamento, a visão do condicionamento, e agora a gente foi para a visão cognitivista, né? Do cognitivismo voltado para a aprendizagem. E aí a gente traz alguns teóricos que vão focar na solução de problemas, né? Então, como isso, né? Como que na prática, né, no ponto de vista teórico, né, da psicologia, como que a gente consegue, na prática, resolver problemas e trazer aprendizagem de forma significativa? E aí, partindo disso, a teoria cognitivista vai dizer que há 6 passos característicos para esse pensamento científico. Então, a partir do problema, então, tornar-se ciente de um problema. Então, existe um problema e a gente tem que estar ciente desse problema. Por exemplo, a denúncia de bullying na escola. Então, houve uma denúncia de bullying na escola, a gente tem um problema. Segundo, o esclarecimento desse problema, né? Esse é o momento de investigação. Está ocorrendo bullying na escola, então a gente vai buscar informações, nós vamos investigar sobre esse problema, vamos ver se realmente é verídico, né? Quais são as pessoas envolvidas, enfim. Depois, nós vamos para a terceira etapa, que é o aparecimento das hipóteses, né? Que é uma suposição provável da solução daquele problema. Então, o que, que a gente pode fazer para solucionar esse problema do bullying na escola? A gente já investigou, já viu o que de fato está acontecendo. Vamos chamar os pais dos alunos? Vamos fazer uma palestra de intervenção para todos os alunos? Vamos entrar na sala de aula e conversar com os alunos sobre bullying? Vamos desenvolver trabalhos de cartazes, trabalhos em grupos que falem sobre essa questão do bullying na escola. Então, são hipóteses, né, para solucionar aquele problema. Então, eu estou criando aqui várias estratégias para que, de fato, eu consiga solucionar esse problema que apareceu. E daí, diante de tudo isso, né, ó, vamos fazer uma reunião com todos os professores. Ó, a gente está tendo bullying na escola, a gente já investigou, de fato, está sendo algo muito corriqueiro, a gente precisa solucionar esse problema. A gente tem algumas hipóteses, ou seja, a gente tem algumas soluções para isso. Vamos fazer palestra, vamos fazer cartaz, vamos chamar os pais, e aí você vai mostrando suas hipóteses. E daí ali vocês vão escolher aquilo que é o melhor, aquilo que é mais provável que vai solucionar aquele problema. Ah, vamos fazer palestras, né? Vamos fazer palestras para que de fato os alunos comecem a compreender. Encontrou uma possível hipótese. E aí a gente tem a quinta, que é a verificação dessa hipótese. Então tá, vamos fazer a palestra, e você faz a palestra ali na escola, você coloca na prática aquilo que de fato você achou que vai dar certo. E aí a gente tem a generalização também. Muitas vezes na aplicação da hipótese, por exemplo, colocamos lá a palestra, olha, nossa, já diminuiu o bullying, foi muito bom. Às vezes aquela hipótese não deu certo. E aí vamos então trabalhar com cartazes também, vamos fazer uma intervenção em sala, né? Você vai tentando hipóteses até que de fato aquela situação, aquele problema seja solucionado. E aí a generalização tem a ver com isso também. Porque muitas vezes, quando você tem um problema, você vai buscar quem já não teve aquele problema, como que você conseguiu resolver aquilo, né? Como que você conseguiu solucionar isso. Então, generalizar é isso, né? É buscar o que já aconteceu em outras situações semelhantes e que podem colaborar ali para a sua situação. Por exemplo, na relação do bullying da escola, nossa, a sua escola, o diretor conversando com outro, por exemplo, já teve bullying, já teve essa situação, o que que você fez? Ah, eu chamei os pais, eu fiz palestra, eu fiz cartaz e deu certo. Ah, legal, então a gente vai usar essa estratégia para nós também, que a de vocês deu certo. Então, generalizar é buscar essas situações que houve semelhante para sempre buscar o quê? O intuito ali é solucionar o problema, né? Então, a teoria cognitivista ela vai dizer que é importante que o professor estimule o seu aluno a solucionar os problemas. Então, é partir de um problema para que na sala de aula o aluno tenha que pensar, o aluno tenha que refletir sobre aquela ação e consiga de fato resolver aquilo que é colocado para ele.
E aí, eu trouxe para vocês um exemplo de uma visita em uma turma, né, do quarto ano. E daí, essa pessoa que foi visitar essa turma, ela disse assim: ó, o que que vocês fazem quando ao andar pelo corredor vocês veem um pedaço de papel no chão? Aí as crianças falaram: a gente pega o papel e joga no lixo, né? Papel joga-se no lixo. Aí, quando as crianças saíram da sala, né, para brincar, que deu sinal, o pátio estava cheio de papel picado no chão, né, que foi posto por esse visitante que foi lá na sala. E tinha um cesto, mas as crianças não pararam para pegar o papel e jogar no cesto, porque elas queriam tanto sair, brincar, era a hora do recreio. O que esse exemplo vai dizer? É que a criança tá ali assim, ó, joga o lixo no lixo, joga o papel no lixo. Mas ela não aprendeu, ficou aquela coisa automática para ela, porque se ela tivesse aprendido e realmente aquilo tivesse feito sentido para a vida dela, assim que ela visse um papel, ela pegaria e colocaria no lixo, né? Então, a fala das crianças, ó, papel joga no lixo ali naquele momento, é algo que ela não aprendeu, é algo que ela está reproduzindo, que ela, tipo, decorou, né? Então, o professor, ele tem que estimular a criança a não ficar na dependência dele, na dependência da resposta dos outros, na dependência de livros. A teoria cognitivista, ela vai contribuir para que o aluno busque suas próprias respostas. E não que fique memorizando, decorando, mas que ele construa o conhecimento. E aí a teoria cognitivista vai dizer que a direção autoritária da classe, em que o professor manda e os alunos só obedecem, prejudica esse desenvolvimento do raciocínio. A teoria cognitivista, ela vai dizer que o aluno, ele precisa desenvolver a criatividade. E não ficar dependendo das respostas do professor. Ele tem que buscar participar da aula, ser algo natural, para que de fato ele possa construir o conhecimento para ele também. E aí a gente vem já entrando na quarta semana, que foi a motivação para essa aprendizagem, né? O que se motiva a aprender? O que um aluno vai motivar a aprender um conteúdo, né? Então, ele tem que ter uma motivação, ele tem que ter um motivo, para que, de fato, ele tenha a causa, né? Ou seja, qual é a causa para que eu tenha me motivado a aprender algo? Então, a psicologia, ela estuda essa motivação, com o intuito de conhecer o porquê dessas ações, né? E aí, a psicologia vai dizer que essa motivação, ela se dá tanto por aquilo que é fisiológico, mas também por aquilo que é social. Fisiológico, a gente já viu, né? Que é aquilo que é inato ao ser humano, a fome, o sono. E o social é aquilo que nos leva a agir sem ser inato, como, por exemplo, agradar as pessoas com as quais a gente convive, né? Então, não é inato, mas esse desejo de agradar, esse desejo de fazer com que as pessoas te olhem e te sintam bem com você, não é algo inato seu, é uma atitude que você tem, uma força social. Conviver em sociedade é algo externo que a gente precisa se ter, né, nos convívios e nas interações. Então, o que seria esse motivar, né? Então, para a psicologia da aprendizagem, motivar é uma ação interna. O indivíduo busca os seus desejos. É uma força da pessoa. Claro que daí tem o estímulo que é externo. Mas, por exemplo, o professor, ele traz ali, ó, prêmio. Olha, se vocês conseguirem resolver essa questão aqui, vocês vão ganhar esse prêmio. O prêmio é o estímulo. Mas a motivação para o aluno ir lá, tentar fazer, buscar, é dele, é interno dele. Eu não posso chegar no meu aluno, abrir a cabecinha dele e falar assim: toma, ó, coloca tudo o conteúdo aqui, fecha a cabecinha, aprendeu, legal. Não, as coisas não são assim. Os alunos, eles têm que se motivar. E você percebe na sala de aula aquele aluno que está mais motivado para aquele conteúdo, aquele aluno que não está tão motivado. Então, é algo interno. A motivação é uma força pessoal, é uma força interna, que, claro, que pode ter um estímulo externo, que no caso da educação é aquilo que o professor faz. E daí a psicologia da aprendizagem vai dizer que é esse incentivo, é esse estímulo que realmente mobiliza essa motivação. Então, os motivos é toda condição que a gente fala que é intrínseca, que determina uma atividade. Então, qual o motivo que eu estou me alimentando? Motivo, eu estou me alimentando porque eu tenho fome. Por que eu estou bebendo água? Eu estou bebendo água porque eu tenho sede.
Então, intrínseco é aquilo que é interno a mim. E o incentivo, ele vem de fora, digamos assim. Ele é extrínseco. É uma condição extrínseca àquela atividade. Então, é aquilo, por exemplo, o prêmio, né, que o professor dá em sala de aula. O próprio castigo, né, que agora a gente nem pode falar castigo, mas digamos, essa repreensão, né, para que o aluno melhore. Então, essas situações, a gente fala que é extrínseco, que seria esse incentivo. Então, o professor, ele deve conhecer a realidade das crianças, né? Ele deve reconhecer a realidade dos seus alunos. Ele deve perceber o que envolve uma aprendizagem significativa e prazerosa para aquela criança, para aquele aluno. Então, assim, se a gente vai elogiar, você percebe, tem alunos que com elogio eles melhoram muito. Tem alunos que, quando você sai da sala de aula, por exemplo, faz uma atividade fora da sala de aula, eles se sentem incentivados, se sentem motivados. Então, há diferentes situações que vêm colaborar para que o seu aluno possa se sentir motivado para aprender aquele conteúdo. E aí a gente tem, então, esses aspectos da motivação na aprendizagem, que podem ser os fatores positivos, né? O que seria esse fator positivo? Essa curiosidade que toda a criança já tem, que os nossos alunos têm, de buscar esse instinto exploratório, né? Então, busca naturalmente descobrir, interagir com as coisas, com o mundo. Então, é um fator positivo de motivação quando você traz um conteúdo e o seu aluno se sente curioso para aprender, curioso para adquirir aquele conhecimento, né? Então, é um desejo de atingir os objetivos, ou seja, de fato conseguir compreender aquilo que está sendo apresentado. Uma coisa simples, por exemplo, uma criança de 2 anos, quando ela aprende a abrir uma garrafa de água para beber água, isso é algo que para ela é muito prazeroso, porque ela bebe água sempre ali, o papai colocando um copinho, a mamãe colocando um copinho, tendo que abrir a garrafinha da água para ela, e quando ela consegue abrir sozinha, ela atingiu aquele objetivo dela, né? Então, para ela, ela chegou a um incentivo, né, que teve ali a mamãe ensinando, é assim que abre a garrafa, o papai ensinando, e ela consegue atingir os objetivos dela quando de fato ela consegue fazer por ela mesma, né? A consciência do seu dever, essa consciência acontece geralmente nas crianças maiores, né? Que seria de, nossa, eu preciso estudar, porque geralmente está ali na educação infantil, a criança vai mais para brincar, né? Mais o lúdico, mas conforme vai passando o tempo, a criança vai tendo, eu preciso estudar porque eu quero adquirir conhecimento, eu quero ingressar em uma profissão, eu quero ter um estudo para mim poder ter condições de passear, de, sei lá, ela vai criando ali aquela consciência de dever de que o estudo é importante para ela, para a vida dela, para adquirir conhecimento, enfim, diversas situações que são apresentadas como a consciência daquilo que ela está fazendo. E aí também tem esse desejo de sobressair, né, de autorrealização, de se destacar por mérito próprio, né, de conseguir atingir ali os seus objetivos. Alguns têm esse desejo de ser elogiado, precisam disso, né, para que de fato possam conseguir atingir os seus objetivos. Outros, outros não precisam tanto desse desejo de reconhecimento, né, que a gente fala. O diálogo abre horizontes, né? Então, o ser humano é um ser social, então psicologia da aprendizagem vai dizer que essa interação com as pessoas, o diálogo, aquela aula que você conversa com o aluno, que o aluno troca informações com você, que você pergunta, isso acontece no seu dia a dia, me fala um pouco da sua realidade, né? Isso também abre os horizontes para o aluno e também nos permite, nos possibilita a aprendizagem de fato aconteça. Por fim, a gente traz aqui a pirâmide das necessidades organizada, que vai dizer o que é mais importante, digamos assim, de maneira geral, né? Então, ele vai dizer que, primeiro, o que é mais importante na nossa vida pessoal, né, é o que é fisiológico para nós, né? Aquilo que é inato para nós. Então, a nossa respiração, né, o comer, o sono, isso é inato. Então, é muito importante para nós. Depois, essa pirâmide das necessidades organizadas, digamos assim, depois o que é importante para o ser humano? Ele vai dizer que é a segurança, segurança do seu corpo, da sua família, sua saúde.
Depois é o amor, o relacionamento que você tem ali com a sua família, você tem ali com o seu esposo, com a sua esposa, suas amizades. Depois a estima, né? A autoestima, o respeito, a confiança. E por fim, seria essa realização pessoal, que seria essa moralidade, essa ausência de preconceitos, a aceitação daqueles fatos que acontecem no seu dia a dia, sua própria espontaneidade, criatividade, né? Então a gente tem uma motivação que ela é positiva, né? Que são aquelas inclinações que são da criança que gosta de fazer uma determinada atividade. Então, por exemplo, uma criança que gosta de pintar. Nossa, ela gosta de fazer desenhos, ela gosta de lápis de cor. Ela tem uma motivação positiva quando você passa uma atividade ali, por exemplo, com letras, e você coloca ela para pintar. Então, ela está aprendendo as letras e está pintando, ela está fazendo duas coisas que ela gosta, é uma motivação positiva. Olha, pessoal, hoje a gente vai aprender um conteúdo e a gente vai pintar esse conteúdo. Então, ela fica muito feliz que ela vai pintar ali a árvore, começa com a letra A, vai pintar a letra A. Então, além de estar aprendendo, ainda está fazendo algo que é prazeroso para ela. E aí a gente tem uma motivação negativa também, né? Então, uma criança que não gosta de animais, que quer que você vê assim que quer maltratar ou judiar dos bichinhos, o pai, ele fica observando o comportamento e fala, ó, se você fazer alguma coisa com esse bichinho, a gente vai ter que te dar um castigo, você vai ficar sentadinha ali, você vai ali tentando repreender, reprimir para que de fato ela não cometa aquilo que é negativo, né? Então a gente tem essas distinções. Com o passar das aulas, então a gente passou então para as concepções do desenvolvimento humano. Então a gente viu lá as visões do comportamento do condicionamento, a visão cognitivista, a gente viu o que era essa motivação, o que era esse estímulo. E agora a gente passou para as concepções, né, que são a inatista, ambientalista e interacionistas, né? As concepções desse desenvolvimento humano, que a psicologia mesmo diz que está relacionada à aprendizagem. Então, a inatista, ela traz a concepção de que a prática pedagógica, ela não vem de circunstâncias já contextualizadas, mas são as capacidades básicas do ser humano. O que essa concepção inatista vai defender, né? Ela vai defender que os seres humanos, eles já nascem programados biologicamente para aprender. Então, o seu aluno em sala de aula, ele já nasceu pré-determinado, digamos assim, para aprender os conteúdos em sala de aula. A concepção científica vai dizer, igual os pássaros, a escolar é importante e não é tão restrito aquilo que o educando já conquistou. O desenvolvimento biológico, ou seja, aquilo que é inato, é o que prioriza. Então, a criança ela já nasce pré-determinada para aprender. E qual é o papel da educação nisso? A educação ela vai só aprimorar esse conhecimento, aprimorar essa aprendizagem. Mas a prática pedagógica para a concepção inatista, ela não tem um contexto, né? Então, esse sucesso escolar está no aluno e não nas estratégias que a escola vem oferecer. Por que no aluno? Porque é biológico. É isso que a concepção inatista vai dizer, que é inato. O ser humano, ele já nasce pré-determinado para aprender as coisas. Ele já nasce sugando o leite materno. Ele já nasce ali, primeiro ele vira, depois ele gatinha, depois ele anda. Então, ele é pré-determinado. E a escola, ela vai ali só aprimorar aquilo que ele já vem pré-determinado. Aí a gente tem outra concepção que é a ambientalista. E aí a ambientalista, ela vai dizer que é a experiência, né? A formação dos hábitos, que é o ambiente, né? Que vai, de fato, propiciar, então, esse desenvolvimento, essa aprendizagem do aluno. Então, é o medir, é o testar, é o experimentar, é o controlar o comportamento, né? Então, quando aí essa visão
ambientalista, né, olhar para esses estímulos do ambiente, né, numa determinada situação, é um pouco a gente retoma então essa ideia do Skinner que fala então que esse comportamento ele é determinado por aquilo que está à sua volta, por aquilo que te condiciona, né? E aí a concepção ambientalista vai dizer que existem, né, esse comportamento, as consequências que se tem dele, ele pode acontecer por um reforçamento ou por uma punição. Então, as consequências positivas, a gente fala que são um reforçamento daquilo que é positivo, foi aquilo que a gente viu ali na visão comportamental, né? Do condicionamento. Então, quando você reforça com o aluno ali, né? Nossa, parabéns, muito bem, um elogio, você tem ali um comportamento agradável. E a punição, não faça isso, você quer buscar, então, que ele não cometa um comportamento desagradável, né? Então, arrumou os brinquedos, a consequência positiva. Parabéns, muito bem. Então, a criança vai querer sempre ali arrumar o brinquedo para agradar, para receber um elogio. Agora, se alguém vai lá e quebra o vidro da janela e você diz assim, ó, oh, não, você vai pagar aquela janela ali que você quebrou. Aí, o objetivo dessa punição é que é o aluno, que a criança não cometa de novo aquele mesmo comportamento. E aí a gente vai dizer que tem o reforçamento, a punição e tem a extinção. Né? O que, que é a extinção, né? É de fato não acontecer mais aquela determinada situação. Então é eliminado aquilo, né? Então, se o aluno quebrou o vidro da janela e aí ele pagou e nunca mais ele quebrou o vidro da janela, então você houve uma extinção. Houve uma punição que deu certo. Esse aluno não vai fazer mais isso. É igual em sala de aula, o aluno está ali querendo chamar a atenção da professora. A professora meio que ignora ele, porque sabe que ele só quer chamar a atenção. Aí ele para, né? Então, essa é uma extinção que a gente vai falar. E aí a gente também volta para a generalização. Que para concepção ambientalista, uma criança, por exemplo, no processo de aprendizagem, ela vê o cachorro e o cachorro tem quatro patas, ela pode generalizar. Ela pode começar a pensar que todo animal com quatro patas é cachorro. Ah, o gato tem quatro patas, é cachorro. Ah, o coelho tem quatro patas, é cachorro. Então, assim, é uma generalização do processo de aprendizagem, né? E aí, o professor vai estar ali mediando. Olha, tem quatro patas, mas tem outro nome, ó. O gatinho gosta de leite, o gatinho é assim, gatinho. O coelho, ó, o tamanho da orelha dele, ele tem quatro patas, mas ele não é cachorro. Então, essa concepção ambientalista vai dizer desse reforçamento, dessa punição, dessa extinção e dessa generalização que se dá ali no processo de aprendizagem, né? Então, as teorias ambientalistas, elas têm uma grande importância nesse planejamento, né? Nesse planejamento pensando ali nas condições que se ocorre em torno da educação, né? Nessa concepção ambientalista, o papel do professor é valorizado, porque é ele que vai mediar ali, ele que vai buscar as condições para elogiar, as questões para punir, mas sempre buscando um comportamento esperado, né? Entretanto, a gente também tem críticas em relação a essa concepção ambientalista, no sentido de não haver lugar para a criação de novos comportamentos, né? Que seria pelo excessivo diretivismo por parte do professor, né? Então, algumas críticas que se dão à concepção ambientalista é quando o professor ele é muito assim direcionando as ações e acaba de fato não deixando a criança por si só buscar as soluções para a sua vida, né? E aí a gente tem a concepção interacionista do desenvolvimento, que seria então essa interação da criança com o físico, com o social. Então, o que seria essa interação? A gente vai dar uma aula e vocês vão ali estar contribuindo para essa aula. Então, a gente vai lá para o laboratório de biologia, vocês que vão estar manuseando, vocês vão estar compreendendo ali a situação, é na interação, né? Na interação. Depois vocês vão fazer um trabalho em grupo, então uma interação social, vão conversar junto sobre o que foi trabalhado, né? Então, essa interação com outras pessoas, essa interação com as ações,
é que se dão essas teorias, né? E aí a gente tem as teorias interacionistas voltadas para Piaget, né? Vygotsky, né? Que a gente viu depois mais para frente. Aí a gente traz na sexta semana essa teoria de Piaget, né? Que para Piaget, né? Ele considerou que as crianças constroem as noções fundamentais desse conhecimento lógico, dessa evolução a partir desta interação, né? Então, o Piaget ele vai trazer para nós a epistemologia genética, né? Que é o estudo científico do conhecimento. É o discurso sobre a natureza e limitações do conhecimento, né? E geneticamente falando, então, seria da origem e do desenvolvimento. Então, de maneira geral, essa epistemologia genética é o quê? É o estudo sobre a origem do desenvolvimento, né, e o desenvolvimento desse conhecimento. Ou a gente também pode dizer que seria o estudo do processo de construção desse conhecimento. Por isso que a gente fala que é epistemologia genética. Então, como que se dá esse processo de construção do conhecimento, né? Como que se deu o desenvolvimento do conhecimento para uma criança, né? Então, Piaget vai dizer que precisa de um equilíbrio. A gente tem que ter o equilíbrio. A gente tem que se sentir e tem que se adaptar às situações. O equilíbrio, de maneira geral, é a situação em que, nossa, quando surge um problema, eu tento resolver para que eu tenha equilíbrio, para que eu viva em paz, né? E aí ele vai trazer a questão da equilibração, né? Então ele vai trazer o conceito de equilibração, que é essencial para o desenvolvimento cognitivo, né? E aí, para uma melhor compreensão, a gente deve relacionar essa equilibração a três fatores, que é aquilo que é inato, que é aquilo que é hereditário, aquilo que vem com a gente, as influências do ambiente e as transmissões sociais, né? Então, para mim buscar um equilíbrio na minha vida, eu sempre penso naquilo que vem comigo, que nasce comigo, na minha influência da onde eu estou, né, do que é externo, e nessas influências sociais, né? E aí, a partir disso, ele vai dizer que entram dois mecanismos em ação. Então, quando há um desequilíbrio, digamos assim, na minha vida, eu tenho um problema, tenho uma situação, eu vou buscar essa equilibração. E para isso, eu uso, então, dois mecanismos, que é a assimilação e a acomodação. Então, nós estamos em constante assimilação. O que, que é isso? Quando nós passamos por novas experiências, quando a gente tenta se adaptar a novas situações. Ah, eu estava dando aula numa escola, aconteceu uma situação, agora eu vou para outra escola, estou assimilando, agora eu vou viver uma nova situação. Então, o sujeito ele está em constante assimilação. E a acomodação, né? O que, que é essa acomodação, né? Diante de um novo estímulo, a gente cria um novo esquema. E aí esse esquema, ele vai trazer essa adaptação, essa acomodação. Ah, eu saí dessa escola, eu vou para outra escola e lá eu vou dar uma disciplina diferente que eu nunca ministrei, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que buscar. E aí você consegue, então, adquirir ali aquele conhecimento, consegue ministrar sua aula, dá tudo certo, beleza, eu consegui o equilíbrio, né? Então acontece uma situação, você tem que sair dessa escola, desequilíbrio, é um problema, tem que buscar equilibração. Vamos achar a solução, a gente vai para outra escola. Nossa, assimilei. Ok, assimilação. Acomodação. Ocorre, então, a aprendizagem desse novo conhecimento, transpassa para o sujeito, para os alunos. Nossa, conseguimos nos adaptar à nova situação, voltamos à equilibração. E aí ele vai trazer também que nesse desenvolvimento cognitivo, a gente tem esse processo também voltado para a aprendizagem. E aí, por exemplo, eu estou ali explicando o que é uma cadeira, digamos assim, né? O aluno, você está ali falando da cadeira, ele pode pensar na assimilação de que tipo de cadeira. A gente tem diferentes tipos de cadeiras. É isso que o aluno assimila. Madeira, tem cadeira redonda, tem a cadeira quadrada. A aprendizagem, voltada para essa teoria, é isso, é assimilar, né, na aprendizagem aquela situação, e ele vai ter esse esquema de cadeiras. A partir disso, ele tem também a acomodação, né? Que a acomodação seria esse esquema dos animais, que aí ele parte do quatro patas, né? Então a gente tem o esquema do gato, o esquema do cachorro, o esquema do cavalo, todos eles têm quatro patas, né? Então
a partir daquilo que é lógico para a criança, para o adolescente, é que ele vai desenvolver cognitivamente, é que ele vai aprender. Então, a assimilação, ele já sabe, ele tem ali, o que que é cadeira? Ele já sabe porque ele já conhece vários tipos de cadeira. A acomodação é uma nova informação, é algo novo, é algo que ele tem que criar um esquema, ele tem que buscar. Animal de quatro patas, cachorro tem quatro patas, gato tem quatro patas, cavalo tem quatro patas. Eu vou buscar entender ali o que é que tem quatro patas. Adaptação é equilibração. Beleza, eu entendi. Quatro patas. Cachorro tem, mas cachorro não é igual ao gato. Aprendi. Cada animal tem as suas características. Consegui entender, superei esse desequilíbrio. Então, essa teoria da equilibração cognitiva, ela vai dizer, então, que a gente tem a assimilação, que é da experiência mente, né? Que é aquilo que eu tenho na minha mente, na minha cabeça. A acomodação, que é aquilo novo, né? Minha nova experiência, meu novo aprendizagem, meu novo conteúdo. E a equilibração, então, que é esse processo de adaptação. Por isso que a gente fala que essa teoria da equilibração cognitiva, né, ela é voltada sempre pensando em sala de aula, trazer as experiências do aluno, que é aquilo que ele traz dentro dele, né, e aí, a partir disso, você traz um novo conteúdo, mas que ele consiga assimilar a realidade dele, para que de fato aconteça a aprendizagem, né. Então, um exemplo disso, por exemplo, a criança ali colocou a musiquinha, ela estranhou no primeiro momento, porque não era algo comum para ela. Mas depois ela ouvindo a música, ela viu que era uma música tranquila, calma, e ela até dormiu. Então, é um processo, né? E aí, Piaget, ele vai trazer esse desenvolvimento cognitivo separado por idades. Então, ele vai dizer que do 0 aos 2 anos acontece a etapa sensório-motor, que é aquele desenvolvimento físico, é aqueles pensamentos simbólicos, né, que a criança vai começando a perceber o que é a mãe, quem que é o pai, o processo de sucção, de noção de espaço, né? Vai acontecer a maturação, né, que acontece aquele crescimento, né, da questão psicológica, física, né, para o ser humano. Então, por exemplo, são as tendências que a criança traz quando ela nasce, que seria o que? O andar, né, o falar. Ele vai dizer que dos 2 a 7 é a etapa pré-operatória ou pré-operacional, que aí de fato começa a desenvolver a linguagem, né, a falar, ela começa a deixar esses desejos, essas fantasias e observar mais o que é real para ela. Dos 7 a 11 ou 12 anos, tem as operações concretas, né, que seria essa capacidade mental de fazer, de se relacionar com, por exemplo, traz-se muito na sala de aula operações, né, os quadradinhos, montar, ali o quebra-cabeça, é aquilo que mostra essa construção lógica que ajuda a desenvolver essas habilidades, essas capacidades na criança, no adolescente. E por fim, ele vai dizer que dos 11 ou 12 anos em diante é a etapa das operações formais, né, ou o período das operações intelectuais abstratas. Que aí o adolescente ele já começa a ter aquele pensamento concreto indo para aquele pensamento formal, né? Que vai mostrando ali aquilo que é de personalidade dele, aquilo que é uma referência para ele, aquilo que é moral, individual, né? E assim ele vai aprimorando ali o seu conhecimento, o seu desenvolvimento. Então ele vai dividir em etapas, né, e denominar elas. A partir disso, a gente tem o Vygotsky e o Freud, né, que também são teorias do desenvolvimento humano. O Vygotsky, pensando na teoria do desenvolvimento humano, ele vai dizer que essa possibilidade do indivíduo, a partir do ambiente que ele vive, adquirir conhecimento, seria através dos instrumentos, né? Que ele vai falar que são os instrumentos físicos e simbólicos. Para Vygotsky, físico é aquilo tudo que é objeto, que é palpável, mas simbólico é aquilo que o ser humano traz consigo. São seus valores, são suas crenças, são suas culturas, é o seu comportamento, né? Então ele vai dizer que existe essa interação daquilo que é físico e daquilo que é simbólico. Então, quando uma criança mostra, quando uma mãe mostra para uma criança de 2 anos
uma faca e ela fala assim, ó, essa faca corta e dói. O fato dela apontar aquele objeto e dizer que ele corta e dói, vai acontecer uma modificação na criança. Toda vez que ela olhar a faca, ela vai lembrar da fala da mãe. E se espera, então, que ela não pegue a faca, que ela não use aquela faca, porque ela pode se machucar, ela pode se cortar e ela pode doer. Então, a faca é o objeto, é o instrumento físico. E aquilo que a criança teve na mente, aquela conscientização é interior, é simbólico, né? É isso que Vygotsky vai falar. Então, a mente e suas funções são originadas na cultura e nessa interação. Então, ele vai dizer que essa é a revolução que a gente fala cognitiva, né? Daquilo que é fisiológico e daquilo que é simbólico. E aí a gente tem o pensamento verbal. Para Vygotsky, aquilo que é interno, que é o pensamento seu, e aquilo que é a linguagem, aquilo que você pode exteriorizar, se forma da linguagem racional e do pensamento verbal. Então, às vezes você tem ali aquilo que você guarda na sua mente enquanto pensamento, e aí tem uma fala interna, que é esse aspecto do pensamento que te direciona. E aí você tem esse pensamento verbal, você consegue verbalizar aquilo que está interiorizado a você. Então, por isso que a gente vai dizer que o pensamento verbal é linguagem racional, para Vygotsky, é essa relação daquilo que é interno e daquilo que você pode externalizar. Então, o processo de desenvolvimento nada mais é do que essa apropriação do conhecimento daquilo que você nasceu e daquele processo que se dá dessas regulações que acontecem ao longo da sua vida, entre aquilo que é simbólico e aquilo que é físico. E aí, Vygotsky vai nos trazer a zona de desenvolvimento proximal, que daí ele traz o que é real, o que é potencial. Sempre a gente pensa, então, nessa distância, né? O que seria essa zona de desenvolvimento proximal? Se refere a essa distância entre o nível de desenvolvimento atual, que é aquilo que é real, e a capacidade de solução dos problemas sem ajuda, e o nível potencial, que seria medido através da solução de problemas com alguma orientação. Com alguma orientação. Então, a zona de desenvolvimento proximal é essa distância que se tem entre aquilo que é real, que eu resolvo sozinha aquele meu problema, e aquilo que é potencial, que eu preciso de ajuda para resolver. Então, a criança, ela quer andar. Aí, primeiro ela roda, depois ela gatinha, e daí ela consegue andar sozinha, ela desenvolveu. Ela resolveu aquele problema de forma individual, ela conseguiu superar os seus limites. Ou foi algo que precisou de uma ajuda? Foi um desenvolvimento potencial. Precisou de alguém para ajudar, precisou de alguém para estimular. Então, zona de desenvolvimento proximal é essa distância entre aquilo que é real, que consegue se desenvolver sozinha de forma individual, e aquilo que precisa de ajuda. Então, o que hoje precisa de alguém especialista para ajudar a desenvolver que a pessoa não consegue sozinha? Ou que será que a criança consegue uma autonomia para resolver o seu problema através da ajuda de um adulto, ou talvez observando uma outra criança mais velha? Então, para Vygotsky, a aprendizagem ela acelera esses processos internos, né? Atua de forma muito importante para o processo de internalização da criança. Que seria o quê? Ela entender e compreender, por exemplo, essas situações. Ó, a faca não pode, né? Essas situações que aí a gente vai trazer o que é essa mediação. Então, a mediação é a forma de conceber o percurso de uma pessoa em seu processo de aprendizagem. O professor, ele pode usar a mediação, claro, porque ele vai ser o mediador num determinado conteúdo que está tendo em sala de aula. Vamos ver, então. Eu estou trazendo aqui para vocês um conteúdo. E aí o aluno começa a perguntar por quê, como, através do quê, por que esse conteúdo é importante para a minha vida. Então, o professor é o mediador ali no processo de aprendizagem, né? É ele que vai trazer ali as condições, é ele que vai trazer os recursos, é ele que vai conseguir trazer para a sala de aula aquilo que é mais palpável e natural para o aluno. Então, para Vygotsky, ele vai dizer que a aprendizagem
ela acontece por essa internalização, por aquilo que o aluno consegue guardar, compreender dentro de si. E é um processo intrapsíquico, né, que a gente fala de superior, e interpsíquico. Então, é um processo dentro dele, até que ele consegue compreender, mas também precisa dessa mediação que é fora, que é parte do professor, que é a mediação pedagógica. O professor usa ferramentas, usa de imagens, de vídeos, para estimular, para que o aluno de fato aprenda, tenha essa resposta, tenha esse resultado satisfatório. É igual aos conceitos científicos, né? A gente busca trazer para o cotidiano aquilo que é científico, para que o aluno faça mais sentido quando ele entender aquele conteúdo, faça mais sentido para ele e, de fato, ele consiga atingir a aprendizagem. É o resultado satisfatório. Vygotsky também vai falar que é muito importante a brincadeira, o lúdico para a educação, porque ajuda nessa construção do conhecimento. E, por fim, nós trouxemos a teoria do desenvolvimento humano voltada para Freud. E Freud, ele já vai trazer que o desenvolvimento da personalidade humana é psicossexual. Então, ele vai dividir em etapas e vai dizer que existe o ID, o superego e o ego. Aquela voz que está na sua cabeça, tipo a consciência, que é assim, o querer, é o ID. O superego é aquela que vai dizer, não faça isso, pois não é certo, é aquilo que você deve, é o dever. E o ego é o eu, é a tomada de decisão. Eu vou fazer ou eu não vou fazer, né? Então, você acordou uma segunda-feira, nossa, eu trabalho das 8 às 5 horas. Como eu queria ficar dormindo, continuar dormindo, que vontade que eu tô de ficar na cama. Isso é o ID. Aí o superego vai dizer assim: não, tem boleto para pagar, tem responsabilidades, tem que acordar, o emprego é importante, você pode perder ele. É o superego. E o ego é a atitude que você tomou. Não, eu vou acordar, vou tomar um banho, tomar um café e vou trabalhar. É a decisão que você tomou. É assim que Freud vai olhar. E aí ele vai dizer que a psicossexualidade, ela se dá pelas 5 fases, né, do desenvolvimento. Então, o que é psicossexual para ele é que desde o nascimento da criança, ela vai passar por estágios. Esses estágios vão estimulando a criança e isso vai propiciando também o desenvolvimento e o conhecimento. Então, o primeiro estágio, que acontece desde o nascimento até 1 ano, ele vai dizer que é o estágio oral. Por quê? Porque é ali, na boca da criança, que ela começa a conhecer o ambiente à sua volta. É a sucção do leite materno, é a mão na boca, né? É aquela fase que a criança coloca tudo na boca, é o dedo na boca, é a chupeta. Então, ele vai dizer que o conhecimento do mundo acontece pela boca. Depois ele vai falar que de 2 a 4 anos é a fase anal, porque é no momento em que a criança começa a se controlar, a ter um controle de fazer o xixi, de fazer o cocô. Então, é a relação de autocontrole da criança. Dos 4 aos 6, ele vai dizer que é a fase fálica, que é aquele momento em que a criança começa a perceber as diferenças. Ah, existe menino, existe menina. Então ele vai começar a compreender as distinções. Aí a gente falou também que nessa fase pode acontecer o complexo de Édipo, né? Em que muitas vezes a criança ela vai odiar o sexo oposto e vai amar o seu progenitor, né? E depois ela vai começar a entender que de fato é papai e a mamãe. Aí vem, a partir dos 11 anos, a fase genital, que a gente fala que então é a fase da adolescência, dos impulsos sexuais, enfim. Então, para Freud, o desenvolvimento humano está ligado nesse desenvolvimento psicossexual. Para Piaget, ele já é voltado mais para esse desenvolvimento cognitivista, do cognitivismo, né? E Vygotsky, então, ele vai olhar para o desenvolvimento voltado por histórico social. Então, a gente tem algumas teorias que a gente viu ao longo da disciplina, do comportamento, do condicionamento, do cognitivismo, né?
e algumas outras teorias de maneira geral. O que a gente pode perceber é que a psicologia da aprendizagem, ela vem de fato nos trazer um leque de abordagens que vem colaborar para a aprendizagem do aluno em sala de aula. E é necessário a gente sempre estar percebendo dessas atuações, né? É importante que o professor seja mediador, é importante que o professor traga estímulo, é importante que o professor tenta buscar essa interação com o meio social. Então, as diferentes teorias, dependendo do seu conteúdo, da sua disciplina, da sua didática em sala de aula, ela vem colaborar para a sua prática docente, né? Esse é o objetivo geral que a gente busca trabalhar. Então, focar nessas teorias da psicologia voltadas para a educação e que colaboram para a nossa prática em sala de aula. Então, trouxe seu conteúdo, você relacionou com a realidade do aluno, trouxe seu conteúdo, teve uma atividade prática, trouxe seu conteúdo, você foi mediador ali, você teve um estímulo, você teve. Então, são as diversas concepções, né, conceitos que se traz para a sala de aula, né? Pessoal, vou deixar aberto agora para perguntas ou alguma colocação em relação a essa revisão geral, né, que a gente fez de todos os conteúdos. Lembrando que se teve algum que você ainda não entendeu, que ainda surge dúvidas, é interessante que você vai lá na semana ali que a gente aprendeu aquele conteúdo e assista de novo a videoaula, baixe os slides, leia os conteúdos propostos, para que de fato você possa compreender melhor aquilo que você está tendo dificuldade, né? Se alguém quiser colocar alguma coisa, alguma pergunta em relação à nossa revisão geral, em relação à prova, ou alguma coisa da avaliação, estou à disposição. Pessoal, todo mundo fala ao mesmo tempo que é complicado, a professora não vai conseguir ouvir. Acho que a dificuldade é só no dia da prova mesmo, prof. Mas com essa explanação que você fez, essa revisão aí, né, deu, porque já estava um pouquinho desacordado, né, deu para dar uma clareada muito boa mesmo no conteúdo e ver alguns pontos. Eu fiz algumas anotações aqui que eu vou voltar lá nas suas aulas gravadas, tem aqui na aula gravada, e também até mesmo naquelas apostilas que você postou lá na tua aula, que você postou lá também. Eu vou estar dando uma voltada lá para dar uma olhada, né? Mas para mim, normais, está tudo ok. É só um stick que eu tenho de voltar a aula, de rever, de fazer essas coisas, de anotar, e é isso. Mas para mim, tá ótimo, professora. Minha revisão foi excelente. A mim também, professora, gostei muito, hein? Foi clareando minha mente mais. Excelente, você voltou em cima, assim, ó, certinho, tudo que você falou antes, você falou de novo, olha, foi bem aproveitado mesmo, viu? Então já dá para tirar 10 todo mundo. Deus que abençoe. Esperamos. É sonho isso, né? Ou Eu quase um 10. gostei, porque eu estava vendo até taxonomia, né, acho que, Rod Ford, uma coisa assim. Uhum. Se eu ter essa só, ou voltar um passo à frente, outro atrás, esse que você fez aí, muito legal, essa aula que você deu aí. Gente, eu fiquei maravilhoso. Eu sou seu fã de carteirinha, tá? Mas tá tudo jóia. Beleza, meninos e meninas. Menino, né? Você tá homens e mulheres. Gente, então eu acho assim, até a gente estava conversando com a coordenação, né? As outras disciplinas também, os alunos estão entrando poucos nas aulas síncronas. A gente espera que eles estejam assistindo, né? Talvez para as próximas disciplinas, não sei se está tendo muita aula síncrona, talvez intercalar, né? Uma semana com aula síncrona, outra não sei. Porque essa disciplina, e a gente conversando com outras colegas também, as aulas síncronas são pouco assistidas, né? São poucos alunos que entram, né? Os outros colegas estavam falando também que a deles, de maneira geral, poucos estão entrando, né? Então talvez seria interessante, não sei se está pesando demais, né? Porque depende da rotina dos alunos, talvez intercalar, mas vamos ver para os próximos semestres, né?
para que, de fato, a coordenação, então, pense uma estratégia melhor. Porque tem aluno que ainda, tipo, assiste a aula, né? Mas a maioria, assim, a gente vê que não busca, né, esse assistir e buscar lá e tal. Vamos ver as notas agora, né? Aí sim, Ali que né? o negócio, ali que o negócio vai aparecer, né? Então, aí você estava falando de motivação, né, dos alunos que tem. A minha motivação maior é chegar lá no dia da prova e desenrolar, né? Atender pelo menos 50%, 60% lá do que eu peguei, né, assim, da sua aula. Mas essa é a minha motivação, né? E buscar uma nota boa, não só a nota que eu penso assim em aprender, né? O que você passou aí, colocar lá em prática, lá em sala de aula, ou senão no dia a dia, né? Nosso dia a dia também, a gente colocar em prática isso que você passou aí. Para mim, é um aprendizado novo que eu tenho, estou obtendo, né? E para mim está sendo maravilhoso as suas aulas, o conteúdo. Tem umas apostilas lá que você colocou lá, minha nossa senhora, que legal, coisa muito boa, assim, né, que tá colocando no dia a dia, mas é isso que é a minha motivação para chegar lá no final. Ai, ai. Cada um, eu espero que os outros tenham a mesma motivação. Mas, pessoal, então seria isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Leiam os materiais, as aulas, né, os slides, para que, de fato, possam obter aí um bom resultado na disciplina. Nos vemos nas próximas, se assim for, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Bons Obrigada a você estudos. também, professora. Foi um prazer. Espero que você volte no próximo encontro com a gente. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço para vocês. Tchau, Uma boa tchau. noite. Tudo de bom. Obrigada, viu? Obrigada a vocês também. Uma boa noite, bom descanso. Boa noite.